nós entendemos que família é investimento. E às vezes a gente não percebe o quanto, não é? Nós passamos já uma vez esse vídeo, queremos que você também se inspire agora, quando vai ouvir a palavra de Deus, para perceber, não é? O quanto nós devemos investir. E quanto essa tarefa de ser pai, de ser mãe, de ser família, não é? Como é uma tarefa que exige de nós o nosso melhor. Veja essa história de alguém que simula, imagina estar recrutando alguém para um trabalho, o trabalho de ser família. Deus te abençoe. E logo depois a mensagem do Senhor para edificar e transformar a sua vida. Abra seu coração. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is gonna go up, and we demand that, with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Just give me 1 second. Thank Sure. you, sorry. Bom dia, queridos. Nós estamos precisando de gente que quer investir na sua família dessa maneira. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pensa no que você acabou de assistir e de ouvir, não é? Desse tipo de gente que Deus está precisando. É desse tipo de investimento que nós queremos falar nessa manhã. Gente que está disposta mesmo a investir na família. Senhor, olha para nós aqui nessa manhã, nos abençoa, nos ajuda, fala conosco. Nós precisamos tanto da palavra do Senhor nessa manhã. No nome de Jesus, amém.
Você diz amém, querido? Amém. Bom ver você. Queria falar então sobre investimento na família, como está proposto. Queria lembrar para você que a Bíblia não esconde, ela não tem essa preocupação, pelo contrário, a Bíblia é muito transparente quando ela expõe para nós a realidade dos relacionamentos familiares. Se você lembra, lá no comecinho da Bíblia, lá na primeira família que existiu, não é? Deus criou o homem, criou a mulher, e os dois primeiros filhos gerados, você se lembra, Caim e Abel, já tiveram um problema sério. Uma ruptura de relacionamento a tal ponto, um nível de inveja tão grande, que um matou o outro. Você consegue imaginar isso? Eu sei que você imagina, eu sei que você sabe. Na primeira família, quando tinham apenas 2 pessoas geradas, não é? Geradas pelo relacionamento sexual de um pai com uma mãe, um marido com uma mulher, não é? Um mata o outro. Olha que coisa terrível. E se você for olhando, né, a história das famílias, principalmente no livro de Gênesis, a história de muitos daqueles que são referência para nós, a gente olha para as famílias deles e a gente percebe coisas terríveis. Se a gente der uma olhadinha na família, por exemplo, de Isaac, né, e Rebeca, você se lembra, eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó, você se lembra, não lembra? Sim, gente. Dá um oi aí para mim. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, vocês estão aí? Oh, que bom vê-los. Né? Jacó e Esaú, vocês se lembram, não é? Relação conflituosa. A mãe tinha preferência por Jacó, o pai tinha preferência por Esaú. A Bíblia é clara em falar isso, não é? E o relacionamento deles era conflituoso, era problemático, não é? Primeiro Jacó rouba o direito de primogenitura de Esaú, toma, né? E depois ainda toma a bênção dele e tem que fugir, não é? Vive em torno de 20 anos longe da família, porque a relação se tornou conflituosa. E não foi diferente com os descendentes de Jacó, com os filhos de Jacó. E eu quero usar nessa manhã a história de José, José do Egito, para poder falar sobre investimento na família, para poder falar, para nós o que Deus pensa, o que Deus requer, o que Deus deseja de nós quando Ele olha e vê a gente como família. Quero reforçar principalmente a questão dos relacionamentos. Deus te chamou aqui nessa manhã. Você que veio por causa da apresentação de um bebê, eu tenho uma palavra para você. Talvez você tenha colocado o pé pela primeira vez nesse lugar. Talvez é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica. Eu quero falar para você no nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você. Você vai ouvir coisas aqui que talvez você nunca ouviu na sua vida. Abre seu coração, porque Deus tem um plano para você e para a sua família, viu? Pode saber disso. Queria então que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Abra lá em Gênesis 37. Queria ler alguns versículos com você. Gênesis 37. Vou esperar um pouquinho você abrir, preciso que você acompanhe comigo. No versículo 2, diz assim, Gênesis 37, 2, a palavra de Deus diz assim, essa é a história da família de Jacó. Vamos falar de família. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho,
odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. No versículo 23, ainda desse mesmo capítulo, diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Até aí tá bom, pode fechar sua Bíblia, não é? Só o comecinho aí da história de José. José era filho de Jacó. Fecha sua Bíblia agora, por favor. Preciso que você feche a sua Bíblia, tá? Seu aplicativo aí, e aí você olha para mim, né? José era filho de Jacó, de uma família, não é? O pai tinha 4 mulheres, ele casou com 2 irmãs, Lia e Raquel, e ainda com as 2 empregadas das 2 irmãs. A família era uma confusão, não é? Jacó viveu muito tempo longe de Deus, não é? Mas o fato é que José vivia no meio dessa família e o seu pai repetiu o mesmo comportamento do seu avô, porque o avô teve preferência por um dos filhos, e o que aconteceu com Jacó? Também manifestou preferência por um filho, especificamente o filho da velhice, José. E isso começou a trazer contenda, problema no meio da família. A Bíblia fala que os irmãos de José odiavam. Você consegue imaginar um irmão odiando o outro? Pois eu quero dizer para você que a realidade dessa família, infelizmente, é a realidade de muitas famílias brasileiras. E talvez seja a realidade da sua família, não é? Contenda, quebra de relacionamento. Talvez seja uma das coisas mais comuns nas famílias de hoje, não é? Jacó, então, reproduz o comportamento do seu pai, repete o que o seu pai fez, não é? E aquilo traz um problema na família. Queria que você focasse agora em José. Talvez o quadro de José seja o seu quadro, seja a sua história, seja a história da sua família. Mas você consegue imaginar um jovem de 17 anos apenas? A Bíblia diz, José tinha 17 anos. Era ainda um adolescente, um jovenzinho, um menino que estava começando, né, a sua carreira, a sua vida, e tem que enfrentar uma situação como essa, né? José lidou com circunstâncias muito difíceis. A primeira delas que eu posso chamar a sua atenção aqui é a rejeição dentro da sua própria família. É difícil a gente encontrar na face da terra uma pessoa que não teve que lidar com rejeição, não é? Você já lidou com rejeição? Já foi rejeitado? Eu já. Tenho certeza que você já. Tenho certeza que você passou por situações onde você foi rejeitado, onde as pessoas disseram para você assim, você não é bem-vindo, nós não te queremos, você é menos, você é chato, você incomoda, nós não te queremos, não é? É difícil lidar com isso, é complicado lidar com isso. E José, aos 17 anos de idade, né, viu o ódio dos seus irmãos se manifestar sobre ele. E em que esse ódio se transforma? Alguns queriam matá-lo. Rubem, que é o mais velho, intervém, né, fala, não, vamos guardar ele aqui, a gente vê o que faz, e resolve então vendê-lo como escravo. Talvez isso para nós não soa assim tão forte como deveria ser, porque nenhum de nós aqui viu escravidão. Mas nós podemos imaginar. Você consegue imaginar, então, um jovem de 17 anos, que é afastado da sua família, que é tirado do meio da sua família, não é?
e se torna um escravo. Você consegue imaginar isso? Olha para mim, um escravo. Hoje nós não temos escravidão, temos sim, né? Tem muita gente cativa. Mas a escravidão institucionalizada nós não temos. E José se tornou escravo, vendido pelos seus irmãos. 20 moedas de prata. Foi para o Egito. Uma caravana de ismaelitas passavam, né? Levaram José como escravo para o Egito. Chegou lá, os ismaelitas, né? Mercadores que eram, o que fizeram? Venderam aquele homem novamente. Para quem? Para um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Para pensar. Pastor Paulo pediu para levantar a mão aqui, quem tem filho, né, com 16 anos. Você consegue imaginar o seu filho, talvez você, passar por uma situação dessa? Porque houve quebra de relacionamento na família, porque houve inveja, porque houve desentendimento. Você consegue imaginar isso? Aquele moço, em poucos dias, não é? Ele se vê alijado da sua família, se vê na casa de gente estranha, num país diferente, não é? Como escravo. A Bíblia fala que Deus era com José. E ali naquela casa ele começa a trabalhar e o seu trabalho começa a prosperar. Mas algo acontece. Além de ter que lidar com rejeição, além de ter que lidar com a questão da escravidão, José agora tem que lidar com a tentação. Porque a Bíblia diz que ele era formoso, a Bíblia diz que ele era bonito. E o que acontece? A mulher de Potifar, a mulher do senhor dele, começa a crescer o olho para cima dele. Quando eu falo assim, crescer o olho, você entende, não entende? Pois é. E a Bíblia fala que ela assediava José todos os dias. Você pode ler lá em Gênesis 39. Diga assim, todos os dias. Eu sei que vocês não tomaram café hoje, mas diga assim, todos os dias. Todos os dias. Aquela mulher chegava e ficava assim, não é, no meu tempo, que não é tanto tempo assim, né? A Silvia lembra disso. Viu, Léo? Quando uma moça achava um rapaz bonito, falava assim, nó, aquele cara é um pão. Vocês lembram disso, não lembram? O Ronaldo, eu sei que lembra. O Alexandre, eu sei que lembra. Você lembra, né? Um pão. A Vânia achava o Alexandre um pão. Então, ela devia ficar assim, nó, José, você é demais. Nó, José, você é isso, é aquilo. E chegou um dia, não é? Que José vem para trabalhar e não tinha ninguém em casa. E ela deve ter pensado assim, é hoje, né? E a Bíblia fala que ela, assim, ela assedia José de uma maneira muito mais intensa do que das outras vezes, não é? Ela voa no gogó dele e fala assim, deita comigo, José. E eu sei que você tem consciência que ela não estava chamando ele assim para deitar ali, talvez para assistir o Brasil e Egito, né? Eu tenho um jogo, vou assistir aqui. Não, deita comigo, é isso que você pensou mesmo, vem ter relação sexual comigo, eu te quero, José, eu te desejo. E ali José é obrigado, então. Você imagina? Esse homem, na flor dos seus hormônios, jovenzinho ali, devia ter seus 20 e poucos anos. A Bíblia não dá a idade dele nesse momento, mas aquela mulher, todo dia sediando ele, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E José fala com ela uma coisa, vou fazer um parênteses aqui, mas vale a pena falar, algo impressionante. José vira para ela e fala assim, Deus me concedeu tudo nessa casa. O seu senhor, o seu marido concedeu tudo para mim. Mas uma coisa eu não posso tocar aqui, eu não posso tocar em você, porque você é a mulher dele. E ele vira e fala assim, como, pois, cometeria eu tamanho maldade, tamanho pecado contra Deus? Sabe o que chama isso, filho? Temor de Deus. Ele podia ter cedido, não tinha ninguém em casa, podia ter mantido uma segredinho com aquela mulher, mas ele falou assim, eu não posso
fazer isso porque eu ofendo a Deus. Ele nem falou eu ofendo o Potifar, eu ofendo a Deus. Guarda isso no seu coração, filho. Todo pecado, antes de mais nada, antes de atingir qualquer pessoa, ele atinge a Deus. E José ali, então, lida com esse problema terrível. Você imagina, ele não tinha ninguém para compartilhar, ele não tinha uma célula para ir, ele não tinha um pastor para orar por ele estava ali naquela luta. E ele não teve outra alternativa, senão fugir, largando a sua roupa, né? A ideia que dá é que a mulher agarrou na roupa dele, e ele saiu assim, correu, fugiu. Foge, viu, filho? Pode fugir, né? Lembra do pastor Magide falando para você, quando você estiver numa situação assim, foge, filho, foge, pode fugir mesmo, né? Ele fugiu, mas a mulher ficou tão indignada, que ela resolve então levantar uma falsa acusação contra ele. Ela chama o seu marido e fala, ó, José me atacou, José queria fazer coisa errada comigo, olha, a roupa dele está aqui comigo, e por causa daquilo, de uma falsa, já foi acusado falsamente, filho, já, é bom, não é? Quando alguém levanta uma injustiça, fala uma coisa errada a seu respeito, não é? José teve que lidar com isso, e por causa disso, foi parar numa prisão. Então, vai percebendo a trajetória desse homem, não é? Que, com 20 e poucos anos, foi tirado da sua família, foi para um outro país, foi trabalhar numa casa como escravo, uma mulher apaixona com ele, e por causa disso ele vai para uma prisão. A Bíblia diz que 2 anos depois, quando José está ali na prisão, a Bíblia até fala que Deus era com ele na prisão, 2 pessoas novas chegam, você lembra da história? O padeiro e o copeiro de Faraó. E eles têm um sonho, e José interpreta o sonho dos 2. E ele diz para o padeiro, ó, eu sinto muito, o sonho é que você, ó, vai ter sua cabeça cortada. Mas ele vira para o copeiro e diz assim, a interpretação do seu sonho é que você vai ter a sua posição restituída. E você vai voltar a servir no palácio de Faraó. E ele diz para ele assim, quando você sair dessa prisão, lembra-te de mim. Fala assim, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Aconteceu como ele interpretou, os 2 voltaram à presença de Faraó, o padeiro foi morto, o copeiro foi restituído à sua posição, mas a Bíblia fala assim, mas ele não se lembrou de José. É ruim, né? Você talvez já tenha passado pelo esquecer de mim 1, o esquecer de mim 2, o esquecer de mim 3, né? O 4, 5, e é um sentimento tão ruim, aquele assim, puxa vida, ajudei aquele cara e ele se esqueceu de mim. E ali estava José, né? Naquela prisão, esquecido. Mas a Bíblia diz assim, Deus era com José. Amém? Amém. Pouco tempo depois, você também conhece a história, Faraó tem um sonho, aquele sonho deixa ele muito perturbado. Lembra do sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras? Lembra? 7 espigas graúdas, bonitas, e 7 espigas mirradas. Lembra? Secas. Pois é, Faraó fica tão perturbado, ninguém consegue interpretar aquele sonho. E aí o que acontece? O que acontece? O copeiro lembrou dele. E fala para Faraó, eu conheci um cara na prisão, e Faraó então manda chamar José, e José então dá a interpretação do sonho. E ele vira para Faraó e fala, 7 vacas gordas, 7 espigas graúdas, bonitas, são 7 anos de fartura. 7 vacas magras, 7 espigas mirradas, são 7 anos de seca, que virão após os 7 anos de fartura. Faraó, você precisa levantar alguém que possa, no tempo de fartura, guardar nos celeiros para suportar
o tempo de seca, o tempo de falta, o tempo de escassez. E Faraó fica tão impressionado com ele que fala assim: já achei o cara. Ele aí está aí diante de mim, como é que eu vou achar um cara tão sábio quanto você? E José, então, do fundo daquele poço, do fundo daquela prisão, ele é tirado para se tornar o governador do Egito. A Bíblia usa uma expressão muito forte, né? Que José se tornou pai de Faraó. Ele era o segundo em autoridade, mas a Bíblia fala que ele era o pai, como um pai de Faraó. E aí ele teve que lidar com uma outra coisa, que é com prosperidade e fama. Porque a gente pensa que a gente é provado e passa por tribulação só quando as coisas estão difíceis. Mas quando as coisas estão muito boas, aí é que a gente devia ter mais cuidado ainda. A Bíblia diz que o homem é provado pelos elogios que ele recebe, não é? E às vezes você se tornar famoso, às vezes você se tornar próspero, isso pode tornar para você um grande problema. E José então teve que lidar, não é? Ele podia fazer o que ele quisesse ali naquela nação. Mas José tinha algumas dificuldades. José tinha. Num belo dia, quando ele já é governador do Egito, quem aparece? Os seus irmãos. Os 10 menos Benjamim. Mandados pelo seu pai, porque a fome se agravou na terra, a coisa ficou feia em toda a região, porque chegou aquele período de escassez. O pai, Jacó, fala: vão até o Egito, ouvi falar que lá tem mantimentos, levem dinheiro e vamos comprar. E José, então, depois de muitos anos, né? Ele se tornou líder do Egito com 30 anos, então já tinham passado 13, mais 7 anos de fartura, 37, então mais ou menos 20 anos depois de ter sido vendido como escravo, 20 anos depois, e aqui tem gente que está guardando tristeza, mágoa no coração, tem mais de 20 anos, e Jesus quer te libertar nessa manhã, filho. Depois de mais ou menos 20 anos, José tem a oportunidade então de se encontrar com seus irmãos. E aí começam a aparecer os sinais das feridas na vida de José, né? Quando José teve um filho, seu primeiro filho se chamou Manassés. A palavra Manassés, você sabe que nome, né, na Bíblia tem significado, e muitas vezes os nomes eram dados pela situação que a pessoa vivia. O primeiro filho de José se chamou Manassés. Sabe o que Manassés significa? Manassés significa esquecimento. Eu quero esquecer de tudo que eu sofri. A gente sabe que esquecer não cura feridas. José quis, assim, eu quero esquecer da minha família. Eu quero me esquecer deles. No seu coração, ele meio que abortou a sua família. Tem pessoas aqui nessa manhã que têm essa mesma atitude em relação à sua família. Você, no seu coração, diz assim: para mim acabou. E Deus quer fazer o que Ele fez com José. José tinha esse problema, visto pelo nome que ele deu para o seu filho. Quando ele encontra os seus irmãos, ele se mantém oculto, o texto diz, porque ele falava com os seus irmãos através de intérprete, ou seja, ele entendia o que os irmãos falavam, mas ele falava em outra língua, na língua do Egito, não é? E não podia se fazer isso, mas ele fez, né? Manteve-se oculto, falou com eles de uma maneira áspera, acusou eles de espiões, prendeu todos os irmãos por 3 dias, e depois, quando eles foram voltar, ele disse assim: para que eu saiba que vocês estão dizendo a verdade, que vocês têm um irmão mais novo, que era exatamente o Benjamim, o irmão dele da mesma mãe, né, filho de Raquel. Ele falou: vocês têm que voltar aqui e trazer o filho menor, e por causa disso, um tem que ficar preso. E Simeão foi o escolhido, ficou preso. E analisando ali, os teólogos dizem que mais ou menos 3 anos Simeão ficou preso. Ele deixou um irmão preso por muitos anos, né?
semeou medo no meio dos irmãos. Quando eles voltaram, ele colocou a prata no cesto deles. Quando eles viram aquela prata, eles ficaram aterrorizados. Ou seja, José não tratou eles bem da primeira vez, não. Mas quando eles voltaram da segunda vez, depois de vários acontecimentos, né, que eu não vou falar aqui, num determinado momento, José resolve abrir então o seu coração. Ele chama os seus irmãos para sua casa, manda todos os empregados saírem e vira para eles e fala assim: eu sou José, a quem vocês venderam como escravos. José, depois de muito relutar, de passar anos ali com aquela ferida, com aquela tristeza, por causa de tudo que ele enfrentou, ele está ali diante dos seus irmãos, diante daqueles que deram início a tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Ele podia mandar matar, podia mandar prender, ele era o governador do Egito, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele vira para os seus irmãos e fala assim: eu sou José, a quem vocês venderam como escravos. Mas não temam, porque para preservar a vida, foi que Deus me mandou adiante de vocês. Os irmãos ficaram assustados. A Bíblia diz que eles não conseguiam nem falar, de tanto medo que eles ficaram, horrorizados. E José então vai a cada um dos irmãos, beija e abraça, e perdoa cada um deles. Não há cura de feridas, não há restauração sem perdão. José tirou suas defesas. José externou sua dor. A dor existe, a dor existia. Eu sou José, aquele a quem vocês venderam como escravos. Mas José, mesmo naquela loucura toda do que aconteceu com ele conseguia ver que Deus estava ali guardando e direcionando a sua vida. Não que Deus quisesse que ele fosse escravo, não que Deus quisesse que ele fosse para um fundo do poço, mas Deus guardava e ele conseguia ver por trás, Deus articulando e trabalhando e fazendo dele um homem importante para preservar a vida na terra. Eu sei que tem muita gente aqui nessa manhã que está precisando de restauração. Invista nos relacionamentos da sua família. Essa é a palavra de hoje para você. Mas antes disso, você precisa ser curado. José precisou ser curado para que ele pudesse ser aquilo que Deus desejava que ele fosse no meio da sua família. Deus quer te curar nessa manhã. A gente observa, mesmo no meio da igreja, muitas pessoas vivendo em orfandade. A pessoa está na igreja, mas ela tem o mesmo sentimento que havia no coração de José. Sentimento de abandono, longe da sua família. E Deus está dizendo: filho, hoje é dia de restauração. Primeiro da sua vida. E depois do que Deus deseja que você se torne. O que Deus deseja que eu me torne? Eu vou ler então para você. Abra sua Bíblia em Gênesis 45. Eu já vou encerrar daqui a pouquinho. A gente tem um tempo aqui de oração. Mas eu queria que você abrisse comigo. Gênesis 45. O versículo 1 diz assim: a esta altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou. Diga assim: ele gritou.
façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida, com um grande livramento. Olha para mim, filho. Em que José se tornou depois de ser curado? Querido, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação aqui não é só morrer e ir para o céu, não. Salvação inclui tudo aquilo que Deus deseja e quer fazer por nós, inclusive cura, inclusive restauração de famílias. Foi para isso que Jesus veio, para restaurar. Jesus, quando entrou naquela sinagoga, ele leu Isaías 61, ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos, curar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da vingança do nosso Deus. José foi instrumento de Deus para curar as feridas da família dele. O pai dele, depois que ele foi dado como morto, ele se tornou um homem deprimido, um homem triste, porque perdeu seu filho. Na verdade, ele não havia perdido, mas ele achava que perdeu. Os seus irmãos viviam debaixo de um pavor, debaixo de uma culpa muito grande, por causa do que eles fizeram. E quando José se levanta e fala: eu sou José, a quem vocês venderam, mas não se assustem, não temam, porque para preservar a vida foi que o Senhor fez isso. O Senhor permitiu isso. José é instrumento de Deus para a restauração, para a cura daquela família. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te chamando para isso. Para você se tornar um instrumento de restauração da sua família. Você é um homem sarado, curado por Deus. Deus está te chamando para você se tornar alguém que proteja a sua família. José virou e falou: volta lá e traz meu pai, traz todo o pessoal, porque aqui no Egito vocês vão ter proteção. José foi levantado também para ser um intercessor daquela família. Como nós precisamos de intercessores. Em Ezequiel 22:30, a Bíblia diz assim: procurei entre eles um homem que se colocasse perante mim em favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Deus procura intercessores, Deus procura pessoas que se coloquem na brecha pela sua família, e José se colocou. Faraó deu para eles um terreno, uma terra para eles poderem viver por causa de José. Traga a sua família para cá, eu vou dar a terra de Gósen para eles. Lá eles vão poder viver, cuidar do seu gado. Por quê? Porque havia alguém que se colocou na brecha, que intercedeu em favor daquelas pessoas. E José também se tornou um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Aquela família foi restaurada também por causa do testemunho de José. Jesus falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
Vocês foram levantados para que eles vejam as suas boas obras. E vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus que está no céu. Como é que uma pessoa com 17 anos, sofrendo tudo que ele sofreu, que eu não vou repetir aqui, não é? Ele pode, já há muitos anos depois, ter sua vida totalmente restaurada, se tornar um pacificador. Querido, Deus nos chamou para sermos pacificadores. Nós somos aqueles que levam a paz para os lares. Você entende isso, filho? Amém? Você entende isso? Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou assim: bem-aventurados os pacificadores, serão chamados o quê? Serão chamados o quê? Diga, filhos de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: esse é verdadeiramente um filho de Deus, quando nós formos pacificadores. José se tornou um pacificador. E por causa disso, lá no fim da sua vida, lá na frente, Gênesis 50, quando seu pai morre, 137 anos, se eu não me engano, Jacó morre no Egito. E vem um temor sobre os irmãos. E eles falam assim: gente, agora ele vai arrebentar conosco. Ele estava só esperando papai morrer, porque ele agora vai vingar. E ele ouve os irmãos falando aquilo. E ele vira e fala assim: não temam. Por que vocês estão falando isso? Para com isso. Para. Vocês bem que intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em mim. Essa é uma das características mais fortes do nosso Deus. Guarda isso no seu coração. Vocês que vieram aqui, queridos, ouça essa palavra. Deus, a especialidade de Deus é transformar o mal em bem. Ele mudou a história de José e mudou a história daquela família, porque José resolveu se posicionar. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E Deus está nos chamando nessa manhã para investir na nossa família, como José investiu. Faraó deu um nome para José, um nome egípcio. Faraó o chamou, um nome assim muito bonito. Nós vimos tantos bebês aqui, né? Você que está grávida aí, se quiser uma sugestão, o nome que ele deu para José foi Zafenate Paneia, né? Esse nome tem um significado. Esse nome significa Salvador. José na Bíblia é uma figura de Jesus, né? Foi rejeitado pelos seus, não é assim que a Bíblia fala? Foi rejeitado, né? Foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30, né? José é uma figura de Jesus. Alguém que foi para o fundo do poço e foi restaurado, né? Para a glória, viveu a glória, como Jesus, que deu a sua vida e foi exaltado e está à direita do Pai, sentado num trono, né? Deus está nos chamando nessa manhã para isso. Deus está nos chamando para isso. Fica de pé, então. Nós vamos encerrar. Queria encerrar, então, aqui com um grande momento de oração. Tem gente aqui nessa manhã que Deus quer curar. Você está precisando de uma cura. Você está precisando de uma restauração. Você está precisando perdoar gente. Você está precisando perdoar familiares. Você está precisando perdoar seu pai, sua mãe. Você precisa ficar livre desse sentimento de orfandade. Deus quer te restaurar. Então, eu quero chamar aqui pessoas que nessa manhã vão ser restaurados. Mas quero chamar para vir aqui, tudo embolado, né? Nós vamos embolar tudo aqui, glória a Deus. Pessoas que também querem se colocar na brecha pela sua família. Se tornar como redentores da sua família. Seja restaurando relacionamentos, seja se tornando um pacificador,
seja se tornando alguém que se importa. Quando eu estava ali antes do culto começar, Deus me mostrou uma coisa aqui, sabe? Que Deus quer usar pessoas aqui como ponte. Ponte. O que a ponte faz? Ela é uma construção que permite uma pessoa que está num lugar atingir outro de uma maneira que normalmente ela não conseguiria. E muitas vezes você vai ser essa ponte. E se você vai ter que às vezes deitar, e às vezes você vai ser até pisado, mas você vai ser instrumento de Deus, para que muitos saiam das trevas e vão para a luz, para que muitos sejam tirados do poder do diabo e venham para o poder do Senhor. Não temas, filho, porque o Senhor era com José na prisão, o Senhor era com José na casa de Potifar, o Senhor em todo momento estava com ele. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando dificuldade, Deus te chama nessa manhã para te curar. Deus te chama para você ser um intercessor. Deus chama nessa manhã para você ser um pacificador. Deus te chama nessa manhã para você se colocar na brecha, ser um instrumento de Deus na sua casa, seja em oração, intercessão, proteção. Opera Deus nesse lugar. Opera Deus. Começa a orar agora. Começa a falar com Deus o que você veio fazer aqui na frente. Começa a falar com Deus. Se você está precisando de cura, Deus mostra muita dor, muita dor, muita dor que Ele quer tirar, que Ele quer curar. Dor por causa de ferida, dor por causa de trauma. Deixa Deus tirar, deixa Deus manifestar isso. Ore, filho, ore. É o seu momento de oração. É o seu momento agora. É o seu momento. Vem Deus com uma onda de cura aqui, Deus. Pessoas aqui nessa manhã ainda presas ao seu passado, Pai. Passado de dor, passado de rejeição, passado de orfandade, de falsa acusação. Tem gente aqui, Deus, que até hoje não conseguiu ficar livre disso, preso. Tu és o Deus que nos cura. Você precisa perdoar, filho, nessa manhã. Deus está falando aqui que tem gente que você precisa perdoar aqui. Abre a sua boca e fala isso. Declara isso agora. Você não precisa sentir para perdoar. Você está debaixo da unção de Deus, do Espírito de Deus. Você está debaixo do constrangimento do Espírito de Deus. Faça isso agora. Perdoa. Deus vai remover a ferida. A lembrança fica, mas a dor vai embora. Para você se tornar um instrumento de Deus na sua família, você precisa ser curado. E Deus quer te curar agora. Deus quer te curar. Deus está curando. Deus vem com bálsamo aqui, Pai. Vem com bálsamo aqui, Pai. Vem com bálsamo. Vem com bálsamo. Vem, Deus, com bálsamo aqui, Pai. Vem, Deus, com bálsamo. Vem, Deus. Vem. Vem, Deus. Vem, papai. Vem, papai.
Isaías diz a Carlos, pode a mãe que amamenta se esquecer dos seus filhos. Ainda que isso venha acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Deus está dizendo, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Você, filho, tem seu nome gravado nas palmas das mãos de Deus. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ora Deus nessa manhã. E levanta, levanta pessoas como José aqui no nosso meio. Levanta aqueles que vão ser instrumento para a redenção da nossa família. Oh Deus, levanta aqueles que vão ser instrumentos para que haja paz no nosso meio. Levanta aqui nessa manhã, Deus, aqueles que vão ser instrumentos para que relacionamentos sejam restaurados. Levanta, Deus, pessoas aqui que vão ser instrumentos do Senhor para que muitos sejam salvos. Muitos. Para que aquela promessa que o Senhor deu àquele carcereiro se torne uma realidade para cada um de nós. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Assim, Deus, libera isso aqui para nós agora. Libera, Deus, essa graça de vermos todas as nossas famílias restauradas, os relacionamentos restaurados. E nós estamos aqui na brecha, Pai, no nome de Jesus. Aqueles, Deus, que nós matamos no nosso coração, faz agora esse sentimento de amor por eles voltar. Que nenhum de nós nunca mais diga, aquele para mim morreu, porque não é assim que o Evangelho requer de nós. Ó Deus, que possamos mesmo ser instrumento do Senhor para abençoar toda a nossa casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Fica de pé um pouquinho, filho. Fica de pé um pouquinho. Nós já vamos encerrar. Recebe agora o que Deus tem, o complemento do que Deus tem para você. Você aceita o desafio que Deus levanta para você nessa manhã, filho? Amém? Você quer ser instrumento de Deus para a restauração da sua família? Amém? Então diga isso para o Pai, enquanto eles vão ministrando aqui um cântico. Vai dizendo isso para Deus. Vai abrindo seu coração e falando isso. Vai dizendo, vai dizendo. Se o sol se pôr e a